Boa tarde, tá? Meu nome é Fernando, eu estou credenciado em 2 programas, eu sou da modelagem e eu sou da UNB. E isso é um pouco do trabalho que eu venho fazendo paralelamente e basicamente é isso. Eu queria contar para vocês um pouco que eu sei sobre teoria do caos e como que isso pode afetar a nossa vida, a nossa ciência, tá? Então essa apresentação a gente vai falar sobre caos e fractais, o que é, de onde vem, como funciona, quando funciona, tá? Não é se aqui funciona não, mas quando funciona para algum propósito, para que funciona, tá? E aplicação e influência do caos das ciências da vida, da terra, do ar, do espaço, sociais e tudo mais, tá? Tem muita coisa para a gente compreender e muita aplicação para as nossa vida diária e acadêmica. Bom, então antes de falar da teoria do caos, eu queria contar um pouco o que era a compreensão do universo antes da teoria do caos, tá? Antes da gente trazer esse questionamento do determinismo. Bom, Laplace foi um grande filósofo matemático que entre 1700 e 1800 desenvolveu as teorias do determinismo, tá? E ele pressupõe, ele e outros da mesma época, que se você conhece os elementos e as regras de interação entre os elementos, você consegue prever o passado e o futuro. Então, se você tem a taxa de desmatamento, se você tem a quantidade de floresta num país em 2017, tem a quantidade de floresta em 2018, você consegue ver a taxa de desmatamento e consegue prever para 2050 ou antever para 1500. Então, para a gente entender a dinâmica do sistema, a gente precisa saber o elemento e para onde está indo. E de acordo com Laplace, se a gente conhecesse os elementos e tivesse todas as derivadas, todas as direções dos movimentos, a gente ia descobrir tudo, tá? Então, pressupõe uma previsibilidade e uma lógica muito linear, tá? Dos sistemas lineares. Esse tipo de pensamento, apesar de ser em 1700, 1800, ele está revivendo Descartes e Newton, tá? Que vieram 200 anos antes. E a ideia do universo ser um relógio, se você souber exatamente o tamanho das engrenagens, como que elas se encaixam, você sabe, consegue prever o futuro, inclusive prever o passado, saber o que aconteceu antes também. Tá? E sempre que aparecia alguma não linearidade, o pessoal assumia como se fosse uma imperfeição do método. Se essa não linearidade, se o seu sistema era não linear, é porque você não mediu direito, é porque seu equipamento não estava bem preciso. Então, o mundo é linear, é a gente que não consegue ver essa linearidade, tá? Esse é o principal pressuposto. Em 1852, entre 1852 e 1900, surgiu uns questionamentos, os primeiros questionamentos sobre essa lógica linear, tá? E o Henri Poincaré foi o primeiro a considerar uma possibilidade do caos em sistemas determinísticos, tá? O que significa isso? Estados iguais, estados iniciais iguais ou idênticos, levemente distintos, sujeitos às mesmas regras, resultavam em dinâmicas completamente diferentes, tá? Então, se você tem o mesmo elemento com a mesma direção de movimento, você pode ter um resultado absurdamente contrário, tá? Ele viu isso, na verdade ele fez outras coisas, ele ficou famoso por outras coisas que ele criou na época, mas ele achou que isso talvez não seja tão interessante e os trabalhos dele, nesse sentido, ficaram esquecidos até 1962. E os sistemas dinâmicos, que é o que ele estudava, saíram de moda até os anos 60, tá? Quando ele foi redescoberto por Edward Lorenz, tá? Lorenz era um meteorologista, matemático, filósofo, e ele criou um computador que simulava o clima, tá? E ele achou estranho, né? Literalmente estranho, o fato de que ele rodava os mesmos cenários e no final das contas ele tinha resultados completamente diferentes. Então imagina que ele tinha uma atmosfera e sempre que ele rodava um modelo dessa atmosfera, ele tinha resultados distintos. Tá? Ele começou a achar o que está acontecendo. Existe uma
uma imprevisibilidade local, mas existe uma estabilidade global, tá? Bom, para a gente explicar como que ele descobriu isso. Como eu falei, a gente está sempre trabalhando com equações diferenciais, tá? Esse nome parece esquisito, mas quer dizer simplesmente o estado inicial, uma taxa, uma variação, né? uma dinâmica, uma derivada, e o que vai acontecer no momento seguinte. Então a gente pode aplicar isso a tamanho de população, taxa de desmatamento e outras coisas. Então a gente sempre entende que tem um dado de entrada, tem o dado de saída e tem a unidade de processamento, que seria a derivada, tá? E volta e meia a gente pode ter um feedback, um ciclo de retroalimentação, tá? Esse aqui fala exatamente a mesma coisa. O número, a variável x no tempo n, não, a variável x no tempo n mais 1 é a variável x no tempo n mais a derivada, tá? Equações simples. Vamos, voltando no Lorenzi, ele estava fazendo uma máquina que analisava as relações entre temperatura, umidade e vento, tá? E velocidade do vento. O que ele viu? Que quando você tem uma temperatura muito alta, uma umidade muito alta, você tem um sistema que repulsa, que é instável, tá? E que leva uma repulsão para outras situações. Então, um sistema extremamente instável. Quando você está a temperatura muito alta, muito úmido, chove, vai baixar a temperatura, vai baixar a umidade. Então, esse é o lugar do repulsor, situações do sistema que não são estáveis, tá? E o atrator é o contrário, é para onde que o sistema tende a ir, tá? Por exemplo, atrator, um dos atratores da nossa vida é a morte, tá? No final das contas, eu não sei quanto que está o meu ritmo cardíaco nesse momento, mas eu tenho certeza que daqui 220 anos vai ser zero. Então, o atrator é onde que o sistema descansa, tá? E se a gente pensar numa relação entre temperatura e velocidade do vento, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do vento por causa das correntes de convecção. Então você vai ter uma tendência a atrair, o sistema ele vai ser atraído para esse ponto, tá? Com relação à umidade e velocidade, velocidade do vento, tomara que eu não esteja falando uma bobagem, eu não sou meteorologista, mas se você tem muita umidade e muita velocidade, você tende a sair dessa situação, a velocidade do vento tende a dispersar a umidade, tá? Então o sistema ele não vai conseguir descansar nesse ponto. Então vamos imaginar esses atratores e esses repulsores, tá? E agora vamos juntar todos esses gráficos simultaneamente. O resultado que o Lorenzi teve foi mais ou menos assim. Então você tem ciclos, locais onde o sistema é repelido, locais onde o sistema é atraído, locais onde o sistema é repelido, locais onde o sistema é atraído. Isso eventualmente pode levar a ciclos, tá? Um comportamento cíclico. E a partir disso ele chegou na teoria principal da vida dele, que é o efeito borboleta. Tá? Ele viu uma borboleta nisso. O que é interessante? Quando o sistema está por aqui, ele pode ou ir para cá ou ir para cá. Tá? E essa é a grande característica do caos. Caos significa, pessoal, é como se você quisesse equilibrar uma bola em cima do seu dedo. Você não sabe para onde que ela vai cair. Vai cair para frente, para trás, para um lado, para o outro. Qualquer ventinho que bater vai jogar a bola para algum lado. Então uma bola em cima de um dedo é uma situação instável. Tá? Se a bola, por outro lado, está dentro de uma gamela, dentro de um prato, ela vai estar numa situação estável. Então, isso seria um exemplo de um atrator, e uma bola em cima de um dedo seria um exemplo de um repelente, tá? E aí ele chegou a essa conclusão, que uma batida de borboleta, uma batida de asa de uma borboleta em algum lugar do Texas pode levar um tornado em algum lugar, por exemplo no Brasil, tá? Justamente por causa essa dependência das condições iniciais, isso que define caos, tá? Que é uma pequena diferença ali vai levar uma grande diferença no final das contas. Ele fazia as equações volta e meia, e aí várias vezes, e ele tinha resultados diferentes.
que ele descobriu? Na verdade, que o computador dele, quando chegava na 10ª equação, 10ª rodada, 10ª simulação, ele recomeçava, só que arredondava o valor para 3 dígitos, tá? Então, quando chegava na 10ª, em vez dele falar que é 0.7229, era só 7222. Só 722. E a gente pode ver aqui embaixo, na 100ª simulação, round de simulação, como que isso faz uma diferença, tá? Simplesmente isso aqui é sem interrupção e aqui é com interrupção. Então, se você chega na 10ª e faz uma pequena mudança, tirando isso aqui, no final das contas você tem um número que é quase o dobro desse aqui. Então, isso mostra o tanto que esses erros vão acumulando, viram uma bola de neve e pode virar um tornado no final das contas, tá? Efeito borboleta. Pouco tempo depois, um cientista muito famoso, um ecólogo muito famoso chamado Robert May, utilizou essa mesma abordagem para poder falar de dinâmicas populacionais, tá? E ele começou falando assim, de equações que para matemáticos e para ecólogos são bem simples, tá? Qual que é a população no tempo 1, qual que é a população no tempo 2, dado que a taxa de crescimento é x. Então é uma coisa de primeira ordem, tá? Porque na matemática isso é uma coisa bem simples, tá? Pra gente pode ser meio esquisito. Então vamos imaginar, tá? Tamanho populacional durante o tempo. Muitas variáveis em ecologia, elas são densidade dependente. O que significa? Se o número é baixo, ela tende a crescer muito rápido. Se o número é alto, tende ou a diminuir ou a estabilizar. Ou seja, se a taxa de crescimento da população começa a crescer, tem poucos indivíduos, ela cresce muito rápido, mas depois ela se estabiliza, porque chega na capacidade de suporte, que é quando não cabe mais indivíduos, seja por espaço, seja por qualquer outro tipo de recurso. Na genética a gente pode falar de vantagem de certo gene. Então, o gene, quando ele é muito raro, ele é muito vantajoso. Então, ele tende a crescer em termos de frequência na população. Só que quando ele fica muito abundante, muito frequente, já não funciona mais, a adaptabilidade dele cai e ele começa a estabilizar, ou até mesmo diminuir. Em epidemiologia a gente pode falar fração da população infectada, quando tem poucos indivíduos, vai aumentar muito a taxa de infecção, mas quando está todo mundo infectado, não tem mais ninguém para ser infectado. A taxa é zero. Tá? Então, economia, preço de commodity, quando você tem pouca disponibilidade no mercado, pouca produção, o preço vai lá em cima. Você produz mais, o preço cai e você tem uma estabilização. Enfim, esse tipo de equação é muito comum em várias ciências diferentes. Então, isso aqui é um exemplo do sistema que passou além da conta e depois desceu e deu mais ou menos uma estabilizada, tá? Então, esses sistemas eles podem adotar vários comportamentos, desde comportamentos de estabilização até uma estabilização mais cíclica, até ciclos, tá? Eternamente, tá? Isso pode ser ad eterno, tá? E o Robert May mostrou como que isso acontece na ecologia, tá? De acordo com ele, o mundo é bifurcante, tá? E isso condiz com as previsões de Lorenz. Então, ou seja, você tem uma equação super simples, você acha que a população vai crescer e vai estabilizar, você pode ter extinção, você pode ter aumento, você pode ter ciclos, você pode ter um comportamento completamente caótico. Bom, para a gente definir algumas coisas, tá? A gente já meio que entendeu o conceito, mas vamos colocar as palavras. Tá, o estado de fase é equilíbrio num ponto único, tá? É o atrator de ponto único. O atrator é um conjunto, são vários estados de fase, são vários pontos que o sistema pode, imagina que a gente tem vários vales, se você jogar uma bolinha de gude, a bolinha de gude pode parar em diferentes vales, tá? E o atrator estranho é aquele que possui estrutura fractal, tá? A gente vai falando desse termo, primeiro eu não vou definir ele não, a gente vai sentindo ele e depois eu vou chegar na definição, tá? E o repulsor é um ponto de instabilidade no qual o sistema é repelido, tá? Por exemplo, no incenso, o repulsor seria exatamente de onde está saindo a fumaça, porque
Aquelas moléculas de fumaça que acabaram de sair do incenso, elas estão quentes, elas estão juntas, então elas estão tendendo a dispersar. Então, a probabilidade delas voltarem para esse ponto é mínima. Tá? Então, isso é um repulsor. E a gente consegue ver vários atratores. Por mais que a fumaça tenda a dispersar, em algum momento vai ter um movimento cíclico que um vai levar o outro, que vai fazer um mini tornadinho. Tá? Isso é um atrator. E a gente consegue ver isso. Isso é um atrator teórico, matemático, feito no computador, bem semelhante, né? Uma fumaça. E a gente pode ver isso em outras escalas também. Aí já começa a aparecer o conceito de a-escalar, ou seja, não existe escala para o fenômeno. Isso é o primeiro elemento do fractal. Tá? Um fractal é um elemento que ele não possui escala. Se você olha ele de perto, é a mesma coisa que ver de longe, é a mesma coisa que ver mais longe ainda. Então, essa estrutura ela vão se repetindo em várias escalas. Então, não existe uma escala definida. Sempre que você chegar mais perto, o desenho aparece. Vamos imaginar, então, um tempo, né, uma determinada, sei lá, tamanho populacional no tempo 1 e no tempo 2. Então, vamos imaginar assim, só para a gente perder medo dessas equações que são extremamente simples, tá? Qual seria a população em 2018, sendo que em 2017 a população era 0,5 indivíduos por hectares e a taxa de crescimento é 3 e a capacidade de suporte, até onde que o organismo consegue crescer, é 1. Então você simplesmente modifica aqui a população desse valor, só para a gente, quando olhar essa fórmula aqui, não achar que é o bicho de 7 cabeças, tá? Então no primeiro momento era 0,5, cresceu para 0,7, tá? Não tem muito mistério, não era para ter nenhum comportamento absurdo, né? Só que não. Infelizmente ou felizmente, o resultado é completamente absurdo. Tá? Isso é no tempo 20, isso é no tempo 0,2. Para várias taxas de crescimento, para vários valores de R. Então você pode assumir todos esses valores, todos esses pontinhos que estão aqui são possibilidades do sistema. Então sim, pode ser tudo. Tá? E mais legal ainda, que tem alguns momentos que o sistema bifurca, tá? E aí a grande sacada do Hastings, que é essa pessoa que escreveu esse artigo, foi entender esse sistema bifurcante. O que significa o sistema bifurcante, tá? Cada porta que você abrir pode te levar a um lugar completamente novo e sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá? Basicamente é isso. Ou seja, você tem uma taxa de crescimento que está crescendo levemente. Quando você chega nessa situação, você tem uma bifurcação. Então o sistema pode subir ou pode descer abruptamente, assumir caminhos completamente distintos. Tá? E quando você aumenta ainda mais a taxa de crescimento, pessoal, é a aceleração, é o impulso do sistema. Então quanto mais o sistema tem impulso, maior é o potencial de caos. Tá? Então, quando você chega a partir de 3,5, você começa a ter todas as possibilidades são possíveis, tá? Tudo é possível, tá? Então, esse é um sistema bifurcante de população. Tá, mas tudo bem, Fernando, você está falando aí dessas teorias esquisitas e tal, mas qual que é a lição que o caos nos deixa? E o que o caos tem a ver com a minha vida? E como é que isso pode influenciar a minha compreensão e o manejo da vida? Bom, vou começar falando da ciência que eu tenho mais vivência. Por exemplo, na ecologia. A ecologia, ela sempre concentrou muito, focou muito na competição. Tá? A competição é a alma do negócio na ecologia. Tá? Até quando a gente fala assim de lei da selva, né, as pessoas, mesmo pessoas não cientistas, vão ter uma compreensão muito semelhante a cientistas. Tá, de lei da selva, que é o mais forte ou o mais apto vence o mais fraco ou menos apto, enfim, né, os ecólogos e os não ecólogos têm essa mesma ideia de lei da selva, tá? E a gente também tem uma ideia de que, na evolução, de que genes favorecem comportamentos competitivos, possuem valor adaptativo maior e irá aumentar em frequência, a teoria do gene egoísta. Eu fiz uma comparação só para a gente entender o quanto que a ecologia é obcecada pela competição, e eu coloquei no Google Acadêmico ecologia e competição, ecologia e dispersão, ecologia e mutualismo, ecologia e caos. Todos esses processos são importantes, tá? Eu coloquei esses processos porque são processos importantes também
como é a competição. A gente nota que essa quantidade de artigos, tá? A quantidade de resultados, então, são 14 milhões de artigos sobre ecologia e competição, sendo que dispersar é só 1 milhão. Então, não tem nada que os ecólogos se debruçam mais e se aprofundam mais do que a competição. De acordo com essa ideia de que a competição é extremamente importante, um dos princípios que saem dessa importância da competição é o princípio da exclusão competitiva. O que significa isso? Significa que duas espécies não conseguem utilizar o mesmo nicho, o mesmo recurso, no mesmo tempo, no mesmo local. Tá? Para que isso aconteça, um vai desaparecer ou vai diminuir em número quase até extinção, e o outro vai ser o vencedor, o superior, ou eles vão mudar de nicho. Então um vai usar o recurso um pouco diferente, o outro vai especializar em comer alguma outra coisa, nidificar em um outro lugar, então eles vão se dividir, tá? Então a tendência, de acordo com o princípio da teoria da exclusão competitiva, é isso. Ninguém vai competir para sempre. Ou um desaparece, ou eles mudam de forma de utilizar o ambiente. Isso explica, em parte, comunidades. Por exemplo, na América do Norte, vários pássaros utilizam as mesmas árvores, mas cada pássaro utiliza um extrato diferente. Tá? Isso pode ser um indicador de diferenciação de nicho por causa da competição. Entretanto, pessoal, como explicar a co-ocorrência de várias espécies utilizando aparentemente os mesmos recursos, ainda mais em paisagens tropicais mega diversas, tá? Por exemplo, esse sapo aqui. Esse sapo aqui. Imagina que essa cobra aqui tá andando lá na Serra do Cipó. Esse aqui são da Serra do Cipó, esse aqui é da Mata Atlântica, tem uma parte da Serra do Cipó que está um pouco na Mata Atlântica. Ela tá andando, ela vê esse sapo aqui. Você acha que ela vai deixar de comer? De jeito nenhum. Essa cobra aqui, que vive no mesmo ambiente, vai passar lá, vai ver a mesma espécie. Você acha que ela vai deixar de comer? Não, tá? Então, enfim, a gente tem uma infinidade, principalmente em ambientes mega diversos, de organismos que aparentemente a gente não sabe, tá? Mas aparentemente estão usando exatamente o mesmo recurso, tá? Algum ecólogo mais conservador poderia virar para mim e falar: pô, Fernando, mas você não sabe se eles estão usando o mesmo recurso. Às vezes um está usando um recurso um pouco diferente do outro. Bom, até compreendo isso, mas se essa cobra passar e ver esse sapo, vai dar igual, e se ver o outro aqui também, vai funcionar, tá? Então, a gente tem nos ambientes naturais uma gama enorme de organismos que estão utilizando os mesmos recursos, tá? Eu vou passar isso aqui, e aí vocês dão uma olhada nesses livros, que mostram espécies concorrendo e, aparentemente, utilizando os mesmos recursos, tá? Então, como explicar isso? Bom, uma das explicações é a teoria do caos, tá? Nesse sistema a gente tem um predador e duas presas, 2 sapos e uma cobra, por exemplo, uma espécie de cobra e 2 espécies de sapo. Olha que interessante, esse modelo aqui, ele foi rodado com as mesmas características iniciais do que esses dois. Então assim, o mesmo modelo dá um resultado diferente, tá? Qualitativamente diferente. Tá? É a bifurcação. Um ventinho no computador, um dígito a menos que o computador colocou, tirou, faz uma diferença enorme, tá? Os erros, eles são acumuladores, eles são exponenciais, eles crescem, tá? Esse trabalho mostra como que a gente pode ter a coexistência desses grupos, tá? O que acontece? Geralmente, quando a gente trabalha os trabalhos tradicionais, com competição, com predação, eles utilizam 2 espécies. Se a gente coloca várias espécies, a gente coloca centenas de milhares de espécies, isso tende a um caos ainda mais acentuado e tende a uma estabilização, tá? Então, é possível coexistir quando você tem várias espécies competindo de maneira caótica, vira aquela bagunça e no final das contas, todo mundo vai conseguir sobreviver mais ou menos, tá? Ninguém vai ser excluído da vida. Então, esse é um exemplo de caos relação entre predador e 2 presas. Tá? E a gente começa a ver o surgimento de alguns padrões, tá? Esse aqui é um diagrama do atrator da figura anterior, dessa figura, vista por cima, e a gente começa a ver que parece algumas coisas que a gente vê na natureza.
tá? Tem alguns organismos que parecem, a gente daqui a pouco vai falar. A gente está falando mais de dinâmicas caóticas, mas daqui a pouco a gente vai falar de estruturas caóticas, que são finalmente os fractais, tá? Já adiantando. Essa é a visão de cima, então o Nautilus segue um pouco esse padrão. Outra questão, quando a gente coloca várias espécies, né, vocês estão vendo os livros aí, então imagina que tem o gavião, que come a cobra, que come o sapo, que come uma mosquinha, tá? Então esse sistema, ele tende a uma complexidade cada vez maior, e quando você coloca um componente a mais, a complexidade aumenta muito mais. Então imagine se você está aumentando exponencialmente a quantidade de componentes, que é o caso das paisagens megadiversas. Então você tem um número explosivo de nós, de espécies, de indivíduos diferentes. A tendência é você ter um potencial de caos, né? Vou usar essa palavra, potencial de caos ainda mais acentuado, tá? Então, isso mostra como é que esse sistema com 3 níveis tróficos, né? Um predador de topo, um predador, mesopredador e uma espécie que, no caso, é uma presa, como que eles conseguem conviver, tá? Dentro dessa bagunça. E o resultado é mais ou menos esse, tá? Que são os atratores. O atrator, a gente pode ver, são esses pontos onde causam essas inflexões ou essas aberturas, tá? E são uma série de atratores. E quando você tem um número maior de competidores, tá? E os recursos ainda interagem, porque a gente tem que imaginar que está tudo interagindo, tanto os competidores quanto os recursos, tá? Você também tem uma situação caótica e você também tem uma situação que permite uma coexistência, tá? Então, ou seja, os padrões caóticos, eles aliviam a pressão da competição. Então, se os ecólogos de fato absorverem a ideia do caos e começarem a entender isso profundamente, eles vão compreender que essa competição, que é tão importante nessas teorias deles, não funcionam tão bem num ambiente completamente caótico e não previsível, tá? Isso tem a ver com uma ideia muito laplaciana de como que a gente vê a natureza. A natureza de uma forma muito linear, só que não funciona muito bem. Outras aplicações de teoria do caos, caos em batimento cardíaco, esse trabalho fala abertamente que corações mais caóticos vivem mais, tá? Então são mais saudáveis, então vamos trazer o caos para o coração. Os neurônios funcionam de maneira caótica também. Eu sempre achei muito estranho esses trabalhos de neuroanatomia, que eles falam assim, tal região da sua cabeça tem a ver com tal situação ou tal sentimento. Eu falei assim, pô gente, a gente queria saber qual parte, que região, que região, como assim, né? Assim, pô, você quer uma explicação mais clara. Não, é uma massa de neurônios que funciona de forma caótica e consegue fazer tudo isso que a gente faz, tá? Então, é bem interessante. Outra coisa, caos e clima, tá? Por que o caos pode ajudar a gente a compreender o clima? Não sei se vocês notaram, mas o ano passado teve muita pouca manga, tá? E as mangas demoraram muito para frutificar. O que eu acho que aconteceu? Teve um inverno muito frio em Belo Horizonte, tá? A gente teve o inverno mais frio dos últimos, 50 anos. Agora, uma pergunta. Como que em tempos de aquecimento global, BH tem o seu inverno mais frio? Tá? Bem estranho, tá? E de fato é estranho. Isso tem a ver com a dinâmica caótica do clima, tá? O clima é extremamente caótico, a ideia de caos surgiu do clima, né, com Lorenz. Então, de fato, quando você pode ter um aumento, tudo depende um pouco da temperatura no oceano, que vai levar o aumento da precipitação, que vai mudar o clima completamente, e às vezes vai fazer frio aqui, e fez frio na Europa também. A Europa teve o inverno mais frio. Então, assim, tempos de aquecimento global, com uma média de temperatura global mais alta de todos os tempos, você tem invernos extremamente rigorosos. Então, o que a gente está vendo naquela diagrama de bifurcação? Quando você acelera o sistema, aumenta a taxa de crescimento, você tem a possibilidade dele subir muito e descer muito, tá? Então, mostra a bifurcação, tá? Tem um outro trabalho que fala de bifurcação, não ia dar tempo de colocar, eu não coloquei. Mas é bem interessante. E o inverno atrasou e reduziu a frutificação das mangas, tá? As mangas elas não gostam do inverno muito frio, tá? Elas são de ambiente mais quente.
outra questão que eu trabalho super interessante. Tem um dilema que chama de dilema do prisioneiro, né, que é muito comum na evolução, o pessoal fala e tal. Esse dilema fala de dois jogadores e o encontro dos dois. Em um encontro, os indivíduos podem cooperar ou deserdar a cooperação. Tá? Se ambos cooperam, a recompensa para essa cooperação é média. Se um deserda enquanto o outro coopera, o deserdor recebe a recompensa maior. E se ambos deserdam, então ambos recebem uma recompensa menor. Tá? Então vamos explicar aqui rapidamente. Se os dois cooperam, você tem uma recompensa média, não é a melhor situação. Se um coopera e o outro foge da cooperação, deserda, a gente tem a recompensa grande para esse aqui. E se os dois deserdam, os dois ficam com pouca recompensa. Tá? Nesse trabalho, que também é do Robert May, esse cara que trouxe a teoria do caos para a ecologia, faz alguns pressupostos, né? Assume que os dois jogadores não se lembram do último encontro, assume que os jogadores sempre cooperam enquanto outros deserdam, então ele não vai mudar de estratégia. Em cada passo de tempo, cada jogador interage com seu vizinho, tá? A gente vai olhar isso como se fosse num tabuleiro de dama, então são várias quadrículas habitadas por esses competidores ou cooperadores ou deserdores, e eles vão interagir com os vizinhos. Tá? Em cada simulação, as células são ocupadas para quem tem a maior recompensa. Se eu interajo com o vizinho e eu tenho a maior recompensa, eu domino essa célula. Tá? E o resultado, a gente tem células azuis, que são células ocupadas pelo cooperador no estágio atual e anterior, vermelho, que é o deserdor no estágio atual e anterior, amarelo, células que atualmente são ocupadas por deserdores, mas que no momento anterior era ocupado por um cooperador, ou seja, uma célula que foi ocupada por um cooperador, que não era antes, era deserdor antes, e uma célula verde que é atualmente ocupada por um deserdor, mas que no momento anterior era ocupada pelo cooperador. É o cooperador que deixou de ser cooperador para ser deserdor, que foi ocupado pelo deserdor, tá? Desculpa. Eles não mudam de estratégia, mas eles se expandem de acordo com se eles têm recompensa maior ou menor. E a gente pode ver a coexistência desses dois grupos no tempo, tá? Isso aqui são de 50 até 300 gerações, aqui são 2.000 gerações. A gente pode ver que o padrão é parecido, tá? Então, fractal de novo, se você chega perto disso aqui, se você abre um zoom aqui, você vai ver isso, que é basicamente isso, tá? Então, a escalar, tá? Não tem escala. E no final das contas a gente tem esses desenhos bonitos que foram criados pela dinâmica. Se ninguém colocou isso lá, nem nada não. Começou com a célula central e deu isso, tá? Então agora a gente fala dos fractais, tá? Isso são fractais. Então são dinâmicas geradas por comportamentos caóticos e possuem a autossimilaridade, tá? Que é, se você chama isso aqui num zoom, você vai ver uma estrutura que é muito semelhante ao todo. Então, é a egossemelhança. Então, a planta, por exemplo, um elemento fractal, uma samambaia, ela parece com a folha dela e a microfolha dela, aquele pedacinho da folha dela parece com infinitamente, tá? Então, isso são os fractais. Fractal vem de fratura, tá, pessoal? São objetos ascalares, livre de escala. A parte reflete o todo, assim como o todo reflete a parte, tá? E os objetos podem ser egossemelhantes, escala de 1 para 1 ou 1 para, sei lá, 100 mil. Então, se você puxar muito o zoom, você vai conseguir ver, ou se você puxar um pouquinho só o zoom, você vai conseguir ver a mesma estrutura. Tudo depende do que a gente chama de dimensão fractal, que é o tanto que esse fractal ele é quebrado, né? Se ele é quebrado na 10ª parte dele, na 1000ª parte dele, na 100ª parte dele, tudo depende de como você está quebrando esse número. Aí, contando a história por uma outra rota que vai chegar no mesmo caminho, a ideia mesmo de fractal surgiu com alguém perguntando por um matemático francês, Mandelbrot, qual que era a extensão do litoral da Grã-Bretanha, tá? Qual que é o tamanho, a linha, qual que é a dimensão da linha costeira, a extensão da linha costeira da Grã-Bretanha. E ele viu o seguinte: tudo depende da sua escala, tá? Então, se você fizer uma escala maior, tá? Você vai ter uma extensão
Só que se você for aproximando, essa extensão tende ao infinito. Porque se ele chegar em cada grãozinho de areia e fazer uma linha que passa nesse grãozinho de areia, que passa nesse... Então, a dimensão vai disso aqui até o infinito, dependendo de quanto mais próximo você chega. Então isso começou a levantar uma série de questionamentos nos matemáticos. Bom, a gente precisa estudar fenômenos não escalares, tá? Não dá pra gente ignorar o fractal, tá? Ou achar que é completamente ao acaso, que é um pouco diferente, tá, pessoal, de uma dinâmica aleatória. A aleatória é completamente como se eu bagunçasse todos esses pixels aqui, sorteassem ele e jogassem ele aqui. Eles não iam ser assim, tá? Ia ser aleatório, tá? Isso aqui, o aleatório ele é diferente do caos, porque o caos tem uma auto-organização. E o caos é baseado em regras determinísticas. A gente falou disso aqui, mas a gente sabe exatamente. Isso aqui está vermelho porque é um cooperador, isso aqui está verde porque era cooperador e antes foi... Entendeu? Então, assim, é determinístico, a gente sabe todas as regras. Mais uma vez, você tem todos os elementos, você sabe de tudo que está passando aqui. Você só não sabe para onde vai, tá? Esse é o grande tchan. Tá. Universalidade do caos. Então, o caos e o fractal, eles esbarram nessa mesma questão, que é a universalidade, tá? É uma determinação quantitativa e precisa de uma geometria intrínseca do espaço sobre o qual esse movimento caótico é explorado com todo o conhecimento da sua dinâmica. Então, superfícies onde ocorre esse movimento caótico são fractais, tá? Isso é o fractal de Mandelbrot. Depois ele estudou melhor essa questão de fractal e desenvolveu seu tipo de fractal, né, vamos dizer assim. A gente pode ver, pessoal, que essa equação ela é bem semelhante à equação de crescimento exponencial. É a mesma coisa, tá? O Z no N, no tempo 1, Z em 2018 e Z em 2019, N mais 1, tá? E multiplicar, levou alguma coisa, somou com a constante, dá isso aqui, tá? Então, assim, esses objetos geométricos, eles são definidos por equações diferenciais muito semelhantes àquelas equações que a gente falou das populações, que são equações que levam a dinâmicas caóticas, tá? Uma couve-flor é um exemplo bem legal, tá, de fractal. Se você pegar um pedaço da couve-flor, vai ser exatamente igual à parte maior. Se você pegar um pedacinho disso, ainda vai ser igual, tá? Então, tá? Isso aqui é meio int é o quê? Polegada. Meio int, meia polegada, tá? Então, quanto mais perto você vai chegando, não faz diferença nenhuma, tá? É a escalar. E a samambaias é um ótimo exemplo, tá? Tem alguns autores que falam assim, vocês não podem ficar falando sobre fractal. Fractal, na verdade, é quase fractal. Porque tudo isso que a gente está vendo é imperfeito, tá? A não ser esse aqui de Mandelbrot, que é feito no computador. Mas esse aqui é um fractal quase perfeito. Então, a vida é um fractal quase perfeito. Outras estruturas fractais, mas do ponto de vista teórico, é o tapete de Sierpinski, a conexão, não consegui visualizar isso, conexão entre os fractais e a teoria do caos. Bom, basicamente o que a gente está fazendo, por exemplo, na teoria do caos, para, por exemplo, equações diferenciais para crescimento de população, a gente tem a equação quadrática que é do aumento da população, a derivada. Aqui, a equação diz respeito ao tanto que você vai quebrar essa estrutura. Então, se você quebra no meio, se você quebra no terço. Então, basicamente, o que a gente tem é essas equações que falam tanto que esse dado ele é autoquebrável ou autoexpandível, tá? Que é bem parecido com o que a gente tem naquelas equações anteriores, naqueles gráficos anteriores, tá? Aplicação de fractais na ciência da Terra. No Fragstatus a gente tem a métrica de fractal. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso faz a gente compreender vários fenômenos. Um deles é o desmatamento, tá? O desmatamento ele ocorre de forma fractal, principalmente na Amazônia, que é o padrão que a gente chama de espinha de peixe. Então tem uma rodovia que começa a surgir rodovias vicinais, e dentro dessas rodovias vicinais você tem outras vicinais, infinitamente. Então, se você aproximar, você vai ver que, na verdade, isso aqui parece muito com aquilo lá, tá? Então, assim, quanto mais perto você vai se aproximando, essas estruturas são mantidas. Outros exemplos, tá, de estruturas fractais,
espeleotemas, tá? Estalactites, estalagmites, raios, tá? Trovões, furacões, tá? Tudo tem uma estrutura fractal. O universo, na ciência da Terra, quando a gente olha para isso aqui, por exemplo, é o Parque de Brasília, tá? A gente vê que pode se assemelhar muito a um neurônio, tá? Então, essa similaridade entre várias coisas que aparentemente não tem nada a ver, porque o caos ele é estranho, logicamente. Mas, enfim, o que ele prevê? Ele prevê que duas coisas iguais vão ter um comportamento diferente. Por outro lado, paradoxalmente, duas coisas diferentes podem ter um comportamento igual, tá? Se a gente pegou aqueles ciclos lá, por exemplo, sei lá, imagina que isso aqui que tem uma bandeja enorme aqui. Se eu soltar a bolinha daqui, soltar a bolinha daqui, soltar a bolinha daqui, ela sempre vai parar no fundo da gamela, tá? Eu não sei qual que é a temperatura dessa água que eu acabei de colocar ali no bebedouro, mas eu sei que daqui a 1 hora a temperatura vai ser igual à temperatura ambiente. Então, ao mesmo tempo que você tem coisas iguais levando a coisas diferentes, você tem coisas diferentes levando a coisas iguais. Então, o princípio da recursividade funciona até nesse sentido. Então, um pulmão parece com uma ave, que parece com um neurônio e que parece com matas ciliares no Parque de Brasília. Tá? Então, essa é a grande questão dos fractais e do caos. Outra coisa também, pessoal, a gente está falando de estrutura, mas sempre que a gente falou de dinâmica, a gente falou de caos, sempre que a gente falou de... Não, desculpa. Sempre que a gente falou de processos e dinâmicas, a gente falou de caos, e sempre que a gente falou de estrutura, a gente falou de fractal. Só que a gente pode ter uma dinâmica fractal, tá? Um movimento, ele é fractal. Por exemplo, se eu deixasse cair uma gota de nanquim de 5 em 5 minutos aqui, ou de 1 em 1 segundo, eu teria no chão um movimento que seria basicamente o mesmo desenho se eu demorasse um dia para deixar cada gota cair. Então, e se eu fizesse isso em milissegundos, vocês vão ver que esse pequeno movimento que eu faço aqui, na verdade, se eu desenhar ele no chão e colocar ele em uma escala maior, é exatamente o mesmo movimento que eu faço na minha vida diária, indo para um lado para o outro. Tá? Então, os movimentos, eles são caóticos também, são fractais. Tá? Isso é um movimento aleatório, e isso é um movimento caótico, fractal, tá? É diferente. Tá? O aleatório ele sai andando para tudo quanto é lado. O fractal, ele tem uma dependência do estado anterior, porque ele é determinístico. Então, o T mais 1 depende do T menos 1, entendeu? Bom, existem funções para estruturas fractais. Vamos primeiro, assim, na biologia, tá? O que a gente tem que pensar? Evolução. Como é que funciona a evolução? A princípio, teoricamente, você produz comportamentos e estruturas de forma aleatória, o que é selecionado, o que tem mais valor adaptativo, vai permanecendo, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, que as estruturas, elas já surgem na biologia como fractais. Então, não significa só que elas são selecionadas para ser fractais. Antes de ser selecionadas para ser fractais, elas já são fractais, porque se nuvem é fractal, se raio é fractal, então a matéria, antes de ser vida, ela já é fractal. Então, para começar, a evolução ela não parte de estruturas aleatórias, parte de estruturas fractais caóticas. E a gente pode ver em alguns casos, a gente não tem como provar isso, mas faz sentido a gente pensar que algumas estruturas são selecionadas para ser fractais, porque elas têm uma função adaptativa. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vê árvores numa floresta, existe uma necessidade de empacotamento das folhas para conseguir utilizar a luz da melhor forma possível. E esse empacotamento, ele é fractal. Tá? Então isso ajuda as plantas, isso é bom para as plantas, isso foi selecionado também. As microvilosidades no nosso intestino, você tem microvilosidades, depois dentro você tem mais, não sei como é que chama isso aqui, enfim, você tem uma série de voltinhas que tem umas voltinhas, que tem voltinhas, tem voltinhas, tem voltinhas. Para que existe isso? Qual que é a função adaptativa disso? Para a gente conseguir absorver mais o nosso alimento. Tá? Quanto maior a área do nosso intestino, mais a gente consegue absorver aquilo que a gente está comendo. Então, por um lado, existe uma seleção para as estruturas fractais e para as estruturas caóticas. Então, vamos pensar assim, as coisas nascem fractais, são produzidas no mundo físico
de formas fractais e caóticas, e a seleção, a evolução, aumenta o que eu estou chamando de potencial caótico, tá? Por causa disso, porque eleva a temperatura do sistema, a dispersão, lembra que eu falei do R, o crescimento? Então, quanto mais complexo, quanto mais movimentado você tem um sistema, maior a tendência de ter o caos. É igual a um pinball. Se você jogar a bolinha devagar, ela não vai acontecer muita coisa, mas se você der uma porrada forte na bolinha, ela vai ter um comportamento talvez caótico. Tá? Então, a matéria tem uma dinâmica e estrutura caótica, os seres vivos reproduzem e evoluem, sendo que a seleção às vezes favorece estruturas fractais e caóticas. E aí eu levanto algumas hipóteses, tá, que ainda não testei, pretendo testar, que é justamente sobre esse potencial caótico, tá? E eu pretendo medir isso. Então, uma das hipóteses é que o potencial caótico de seres vivos é ainda maior do que o ser não vivo. Entretanto, dentre os seres vivos, talvez os seres humanos tenham o potencial maior caótico ainda, porque a nossa dinâmica é mais complexa, tem mais o que eu estou chamando de temperatura, então tem mais possibilidade, tá? Então, quanto maior a dispersão, tá? A movimentação, a dispersão, a temperatura, o crescimento, maior o potencial caótico. E não tem nenhum organismo no planeta que tem esse potencial caótico tão forte igual a gente, apesar disso ainda não ter sido testado. E a gente pode perceber também que as nossas estruturas, o que a gente cria também, no geral, são fractais, certo? Bom, basicamente é isso. E aí também, assim, só para trazer um exemplo próximo aqui, esse livro é da minha prima e xará, Fernanda Goulart, e ela fez o doutorado dela com gradios de Belo Horizonte. E aí, queria que vocês dessem uma olhada, tomar cuidado com o livro, né, que é coisa de família e tal. E aí a gente vê como que a gente cria estruturas que no final das contas tem uma função, para o ladrão não entrar, tá? A grade ninguém fez porque acha bonito, até pode fazer, mas no geral se é para o ladrão não entrar. E aí as pessoas fazem, vou fazer para o ladrão não entrar, mas vou colocar barra vertical? Não, vamos fazer um trem mais ou menos assim, 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 assim. E aí o que a gente tem? Uma estrutura fractal, tá? Brigadão, obrigado, Sônia. E aí... E aí esse último slide aqui, ele fala algumas frases de alguns desses caras que eu citei aqui, que eu achei legal, que o Cantor, que é um dos caras que desenvolveu uma série fractal, ele fala que a arte de fazer a pergunta certa na matemática é mais importante do que a arte de resolver, tá? Então vamos preocupar em fazer a pergunta certa mais do que resolver as perguntas. O Poincaré, ele falou uma coisa muito bonita, que ele fala que o cientista não estuda a natureza porque acha ela útil. Ele estuda porque ele curte ela, porque ele acha ela bonita, porque acha legal, porque ele tem prazer de estudar ela. E se não fosse bonita, se ele não tivesse prazer, não valeria a pena estudar e não valeria a pena viver. Tá? Por isso que passarinho canta, né? Por isso passarinho canta, exatamente. E aí, por fim, o Bob Dylan falou, eu aceito o caos plenamente, mas eu não sei se ele aceita, ele me aceita. Então, beleza, pessoal. Valeu. Eu queria levantar questionamentos, dúvidas, ideias, complementos. Eu quero agradecer muito, Fernando. Você é dos colegas que mais me inspira, sabe? É isso. Tenho uma admiração Valeu. especial pelo Fernando. Muito grande. Gente,